Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tastani, estou aqui com o meu time de 5 estrelas que vocês já conhecem e hoje nós vamos falar sobre animais abandonados nos condomínios. Um assunto bastante importante. Com a pandemia, começou a ter um volume muito maior de animais abandonados e nós vamos tratar isso dentro dos nossos condomínios, como que isso funciona. Vanessa, você quer começar? Posso falar, sim. Olha, hoje nós podemos falar que existem 2 tipos de abandono. Se é que a gente pode dizer que animais que adentram ao condomínio que vêm de fora são abandonados. Alguns deles são espertos e acabam entrando na edificação. Mas o que eu tenho me deparado são com moradores ou visitantes de unidades privativas que abandonam os seus pets nas áreas comuns do condomínio. E eu tive um caso até bastante triste de uma moradora que ela comprou um animalzinho, não se adaptou porque o cachorrinho só latia e ela de repente deixou o cachorro na garagem e não disse nada que era dela. A gente só descobriu que ela era a proprietária do animal porque a gente foi fazer uma verificação nas câmeras para ver se a gente encontrava de onde surgiu aquele animalzinho. A gente percebeu que era um animalzinho bem cuidado e a gente imaginou, inclusive, que alguma unidade deixou a porta aberta e ele desceu pelo elevador e acabou ficando perdido na garagem. Na verdade, ela abandonou, colocou a casinha num cantinho que ninguém ia imaginar, potinho de ração, de água e ali deixou. Alguns moradores perceberam aquele movimento e não falaram nada para a administração do condomínio. Simplesmente iam lá, colocavam a raçãozinha e o cachorrinho ficava lá quietinho, paradinho, isso e aquilo. Até um dia que um morador quase atropelou este cachorrinho e aí a gente percebeu que tinha uma coisa errada. E a gente foi buscar o dono, isso e aquilo, e alguns moradores começaram a se reportar. Imagina, já tá um tempão aqui, já tá alimentando, é o filhotinho do condomínio. Enfim, começaram a aparecer roedores no condomínio também, nas garagens. Por quê? Por conta do cheiro de ração. Ficou uma situação bastante generalizada. Esse é um exemplo que eu estou dando, exemplo verdadeiro, verídico, que trouxe um transtorno para a gestão de uma certa forma. Porque aí começam a ter aqueles grupos de moradores que querem que o animalzinho permaneça ali, continue ali, até que seja encontrado um lar. E são poucas as pessoas ainda, eu até não sei se a Pri tem informações mais precisas, que acolhem verdadeiramente esses animaizinhos e cuidam. Muitos preferem cuidar de longe, sem ter a responsabilidade de cuidado. Outros casos também que eu percebi são casos de visitantes que deixam realmente o cachorro, normalmente cachorro, abandonado na área comum e larga ali. E aí, obviamente, nós temos os problemas de, por exemplo, animais que são bravos, que estão com medo, com raiva e atacam moradores. E a gente só fica sabendo também quando um problema acontece. Seja de um roedor que foi atraído pela ração, seja de um morador que foi... como é que fala? Foi mordido, né, por um cachorro, um atropelamento nas garagens, e eu tô falando de condomínios grandes, tá? Eu ia falar, não tô falando de condomínios pequenos, onde tudo é mais centralizado. Condomínios grandes, condomínio de 400, 500, 600 unidades privativas, é diferente a dinâmica do que acontece no cotidiano do condomínio. Por mais que os condomínios tenham rondas, os rondas não conseguem estar em todos os momentos, em todos os lugares no mesmo tempo. O que é importante falar, e até já vou passar a minha fala, que a gente não pode deixar de verificar que o morador, ele deve respeitar as regras de convivência dentro dos condomínios e ele não pode utilizar as áreas comuns como ele bem quiser. Se ele quer ter um animal de estimação, ele tem que ter na unidade privativa dele. Ele não pode simplesmente abandonar, até porque maus tratos e abandono de animais exatamente, eu acho que esse é o mais importante, né, de colocar. Eu imagino que esse tema, a Priscila deve estar dando... Deve estar morrendo. Deve estar dando cambalhota por dentro, com vontade de... pra passar pra ela. Veja, sobre isso. O síndico, ele deve preservar
de forma assim, praticamente magnânime. A segurança dos moradores. Então, quando eu tenho um cachorro que vai e avança no outro morador, eu tenho que preservar pela segurança da coletividade. Imagina uma criança, de repente, atacada por um cachorro desses. A saúde, porque muitos animais eles acabam doentes, tem que ter cuidados. Quem tem que ter um animal de estimação é uma responsabilidade muito grande. Então eles podem, quando vêm de fora, já chegarem doentes, podem inclusive passar doenças para pessoas e para outros pets. Então o síndico ele deve efetivamente preservar a segurança, a salubridade e o sossego. Também teve um caso num condomínio que a gente só percebeu que tinha um cachorro lá porque ele latia muito. Ele estava assustado numa garagem e preso, assim. Foi engraçado porque ele tava meio que preso, porque o morador sabia que ele tava lá e ele colocou objetos, não podem objetos na garagem, mas ele colocou lá uma prancha de surf de um lado, o carro do outro, fez um negócio puxadinho. Fazer um puxadinho ali pro... E aí o cachorro começou a latir muito. E aí os rondas perceberam aquele cachorro latindo muito, imagine, e aí perturbou o sossego. A gente descobriu que tinha também um cachorro lá em cárcere na garagem. Então, são situações que a gente pensa assim, nossa, isso acontece no meu condomínio? Pode não acontecer no seu, mas acontece no de muitas outras pessoas. Ou às vezes você não fica nem sabendo, né? A gente só fica sabendo quando... Porque tem moradores que protegem esse tipo de situação dentro da edificação. Não, mas o que você falou eu acho importante a gente ressaltar. Tem condomínios que são tão grandes. O Carlos mesmo falou em um dos programas sobre o condomínio que ele mora, que tem uma área gigantesca. Se você não consegue frequentar todas as áreas do seu condomínio. Então, tem coisas que acontecem que você não faz ideia. E o síndico precisa saber de tudo. Eu entendo que a primeira atitude é você descobrir como aquele animal foi parar ali, né? Porque se ele foi descartado, imediatamente tentar descobrir quem foi e fazer uma denúncia. Porque isso é maus tratos, e maus tratos é crime. Além disso, eu entendo que, sim, o condomínio, através do síndico, precisa tomar uma atitude, mas... coloca um veneninho na comida. Ai, que horror. Eu renunciei no condomínio uma vez por conta disso. Sério? Que horrível. Porque tinham 2 gatos, ninguém conseguia achar os gatos, ninguém conseguia tirar os gatos de lá. E a solução do conselho foi envenenar os gatos. Nossa Senhora! Eu saí dali aquele dia... Vocês imaginam, né? Nossa, revoltadíssima, chocada. Vocês imaginam, né? Eu fico aqui, uma pessoa que fala uma coisa dessas... Daqui a pouco eu vou envenenar o síndico, né? Não tomo nem água. Nós, né? Qual é o nível de não sei qual é a palavra. De crueldade. Não, assim... o nível de desumanidade. De desumanidade que uma pessoa dessa pode ter. Primeiro, abandonar um animal. Caramba, se você vai viajar, não tem condições de levar... Tem um monte de instituições aí que podem acolher o animal para adoção. Tem pelo hotelzinho, amor de Deus. né? Hoje, com o grupo de WhatsApp, é a coisa mais fácil que tem você conseguir adotar um animal. E antes de você... E aí eu vou além, tá? Antes de você pensar em ter um animal, você tem que pensar que aquele animal vai durar entre 10 e 15 anos. Você vai ter custos com aquele animal. Então você precisa... É óbvio que a situação das pessoas... Não é só custo financeiro, né? Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Exatamente. Você tem responsabilidade. Ele é um ser indefeso o resto da vida, né? Exatamente. E você tem responsabilidade sobre aquele ser. Então, assim... eu vou viajar 10 dias, eu não tenho com quem deixar, eu vou largar na rua. Não, se eu pudesse, eu pegava a sua cabeça e batia na parede. Falando assim, bem sinceramente. Porque, cara, você dá uma desculpa dessa, não, mas eu preciso viajar. Cara, a responsabilidade é sua. Que são os casos que eu falei logo no começo. Abandono de animais por próprios moradores. Sim. Usando de hotel. Usando esse argumento, esse ponto que você colocou de bater agora, a cabeça Priscila, na parede? Não, o da pessoa precisar viajar. É possível? Não dá para levar? Não. Jesus Cristo tem hotel para animal. Hotelzinho. Você tem vizinhos, você tem familiares. Exatamente. Você tem e olha, eu canso de ver isso nos condomínios. Eu canso de ver isso nos condomínios. Né? Vira e mexe no grupo o pessoal falando, olha... Pessoal, tem algum hotel para indicar bom? Não, eu vou ter que deixar meu gato, meu cachorro com a minha irmã. Tem até albergues residenciais. Ela tinha uma cachorrinha muito fofa. E eu também tinha cachorro, a gente andava sempre junto e tal, não sei o quê. E a cachorrinha dela não aceitava não ficar em casa. Então, tipo, não aceitava ir pra hotel ou pra casa de um parente ou etc, etc. Sabe o que eu fazia?
Todos os dias eu dava comida pro meu cachorro dentro da minha casa, ia até a casa dela, dava comida pra Cacau. Um monte de gente faz passeava, não dava pra passear com os dois juntos, porque eles já me fizeram abraçar o poste uma vez. Eu lembro muito bem da cena, mas passeava com os dois, ela fazia xixi cocô, na hora do remédio eu ia lá. Então, assim... É isso, você acha soluções. Certamente, abandonar o cachorro não é solução. Mas agora não também é importante colocar que, por mais eu sou eu acho que eu salvo... Eu me jogo no chão pra salvar um cachorro. Mas... eu preciso ter a consciência que dentro do condomínio eu preciso fazer o que é melhor para o condomínio. Então, assim, não pode alimentar os animais, porque você acaba... Com cachorro nem tanto, mas com gato. Eles criam já um habitat, vínculo, você precisa... Mas o que o síndico pode fazer? Pra fazer isso? Chama zoonoses, muitas vezes eles não vão. Mas ONGs vão. Quando você aciona essas ONGs sérias, elas vão ao condomínio. Eles estão muito abarrotados de... Mas vão. Sim, mas o que eu vejo que é mais... Qual que é o que eu queria colocar? Que você pode fazer campanhas dentro do próprio condomínio... De doação, de acolhimento. De doação, de acolhimento para essa ONG que veio ajudar, por exemplo. O que é ótimo. Eu tenho alguns casos de ajuda de ONGs com pets, tampinhas de garrafa, lacres, ajudando, fazendo um trabalho para justamente evitar esse tipo de situação. Para você ter para quem pedir ajuda. Veja, como é que você pode falar que você gosta do seu pet e vai viajar e deixa ele largado na área comum? Você não gosta de ninguém. Com risco do animalzinho ser atropelado. E eu teve um caso, a moradora, quando a gente descobriu pelas câmeras, que ela que deixou a casinha, o bercinho, a caminha, no cantinho, escondido, com a alimentação, ela disse assim, mas eu já pago a faxineira, se ele fez xixi e cocô, a faxineira vai e limpa. Não, gente, essa questão. E aí ele é morador também. Eu falei, como é que é? Então ela dá o direito da gente também chegar e urinar. Entendeu? Eu pensei nisso, mas eu acho olha que é tipo de mentalidade. E não é um caso. Eu tenho ouvido muitos casos similares a estes de pessoas que são meio sem noção, porque, desculpa, sem noção nenhuma. Você sabe, Ivan, eu acho que a pessoa, na verdade, ela só quer justificar a ação dela. O injustificável. Exato. Ela, às vezes, ela nem é tão sem noção ainda. Finge demência. Porque assim, ela arrumou uma solução pro problema dela, então para ela tá resolvido, e ela precisa justificar aquilo. E aí ela começa com essas groselhas. Ela precisa justificar aquilo pro consciente, porque o subconsciente dela, com certeza, ela não convence. Exato, mas assim, aí você chega quem dá uma resposta dessa só ou é xarope, ou devia estar internado, ou então a pessoa tá se fazendo de louco. E assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, acho que faz 2 semanas, a gente participa nas redes sociais de um grupo do bairro, da Vila Mariana, e existiu uma situação, era no espaço público, tá? 20 cães que 2 moradores de rua cuidavam, mas eles cuidavam, tipo, os cachorros estavam amarrados nas árvores, eles davam comida, tal, não sei o quê, mas os cachorros estavam amarrados, eles latiam o tempo inteiro. Então, o que aconteceu? A comunidade se juntou, ajudou uma ONG que acolheu esses 20 cães. E esses 20 cães estão sendo tratados para posteriormente serem adotados. Mas você precisa... Eles precisam dessa ajuda. Não existe ninguém que investe nisso. Eu, por exemplo, eu ajudo todos os meses, mas as pessoas não acham que é um problema delas, mas é um problema de todo mundo. Eu parto do seguinte princípio, até porque eu perdi minha cachorrinha depois de 13 anos no ano passado e eu sei o quanto dói, porque é um membro da família. A gente está tentando ver se acostuma com a ideia de um novo uau-uau, mas ainda a coisa ainda está um pouco dolorida para a família. Mas enfim. No luto, né? Ainda passando pelo luto. Assim, você se apega. Até você tá preparado para perder de novo. Nossa, é complicado. Mas é exatamente o que a gente pensa, entendeu? Mas não tem que pensar nisso, não. Tem que pensar na alegria que ele vai funciona de um jeito, né? Cada um pensa de uma forma... Cada um funciona de um jeito. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que isso também é interessante. Eu vejo isso nos condomínios, não apenas onde eu moro, mas nos condomínios que a gente administra.
vira e mexe, e isso também tem que tomar muito cuidado, tá? Muitas das vezes você vê um cachorrinho andando pela área comum, não significa que ele esteja abandonado, mas simplesmente ele fugiu, entrou no elevador e se perdeu. E se perdeu. Vira e mexe nos condomínios, acontece alguma situação dessa, aí alguém encontra, já leva para portaria e fala, olha, pessoal, encontramos esse cachorrinho. Por quê? O cachorro entrou no elevador, o elevador desceu, ele tá perdido. É interessante colocar para vocês também. Eu discuti com uma amiga uma situação que aconteceu esses dias de um cachorro que se perdeu próximo a Itapevi e ele entrou dentro de um condomínio. Ele entrou dentro de um condomínio e ninguém conseguia pegar o cachorro. Nossa. Aí ela me perguntou qual seria a responsabilidade do síndico em relação a este cachorro. Né? Porque lá os cachorros andam soltos, eles visitam as casas, de repente você tá sentado na sua piscina, vê o cachorrinho, você faz carinho, ele vai embora. Não é porque ele está perdido, mas porque ele saiu para se divertir, ele foi dar um rolê pelo condomínio. Só que este cachorro especificamente não, ele era um cachorro perdido, que estava sendo divulgado na internet, só que ninguém conseguia pegá-lo. E ele estava extremamente nervoso, extremamente bravo, e eles precisaram pedir ajuda de um especialista pra tentar atrair o cachorro. Nossa, vai ser um lobo. Não, e se você ver um shih tzu? Tipo, tadinho, entendeu? Ele tava muito assustado. Só que o síndico, até que ponto ele deve ir, né? Então, isso que nós ficamos discutindo naquela oportunidade. É um animal que tem dono, tá precisando de ajuda, socorro, né? E eles chegaram até, porque o condomínio é imenso, eles chegaram até a cogitar a possibilidade de alugar um drone para procurar esse cachorro com câmeras de alta tecnologia para tentar identificar onde o cachorro tá, tentar fazer alguma coisa para ele... não é responsabilidade do síndico. Na verdade, o síndico não pode deixar nesse caso, do drone, de alugar drone. Esse tipo de situação que a Priscila... captura, que tem que pagar o proprietário. Esse tipo de situação que a Priscila colocou vai ao encontro do que eu mencionei anteriormente. Muitas das vezes pode ser que o cachorrinho acabou escapando de casa, entrou no elevador sem... Ou seja, o costume daquele local. Né? Não, o dono muitas das vezes... Então, o que eu vejo muito comum acontecer é... As fotos aparecem nos grupos de WhatsApp e nessa hora eu acho que o grupo de WhatsApp é fantástico porque... Só nessa hora. Não, tem outras horas também. Também tem outras horas que é bom. Tô brincando, Carlos! Mas nessa hora eu vejo assim, é impressionante a solidariedade da maior parte das pessoas. Mas pessoal, olha, esse cachorrinho foi encontrado em tal lugar. O que a gente faz? Não tira a responsabilidade do dono. O que a gente faz? Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Aí fazer para ajudar é uma coisa. Então, agora colocar como imputar uma responsabilidade. Eu acho importante fazer essa separação. A gente aqui, o tema é abandono. O que eu estou colocando é que a gente tem que saber separar o que é abandono quando a pessoa tomou ação consciente de largar o animal ali na área comum. De um deslize que a pessoa desatenta não percebeu que o cachorro saiu, entrou no elevador e desceu. Deixa eu falar. Uma coisa interessante para que o síndico... vocês também querem falar de bichinho, não quer que eu fale nada? Vocês não tiram uma coisa interessante de fazer síndicos de prédios grandes... estimular a identificação dos animais. Fotografia, colocar nos aplicativos. Colocar a foto nos aplicativos, usar a plaquinha. Identificação obrigatória, gente. Né? Porque... e aí eu vou além. O tema não é esse, mas pedir carteira de vacinação pra ver se tá tudo certo e tudo mais. Ter a foto, ter o nome, ter a cor, ter as características para que você possa identificar aquele animal. Um problema, como o Carlos relatou, de o cachorro fugitivo... já ter como identificar e colaborar com a comunicação. Direto, o que eu vejo muitas vezes é assim, o morador, ele deixa, por exemplo, o cachorrinho por um deslize, pegar o elevador sozinho, né? E aí o cachorro aparece nas áreas comuns, e aí o morador super irritado vem, mas os rondas não servem pra nada? Não, o cachorro se perdeu e ele não pôde pegar e resolver a situação. Primeiro que os rondas não tem que ficar pegando animal de estimação, não tem que ficar limpando nada dos pets, não tem que fazer nada que seja de responsabilidade do proprietário. O que eu percebo é, a solidariedade, ela vai até que ponto?
entre os moradores, porque muitos proprietários de animal de estimação que cometem esses deslizes, porque esqueceu ou não tomou o cuidado necessário, começam a jogar toda a sua neura, seu estresse, a sua raiva para a administração do condomínio, como se a gente tivesse que parar todo um dia a dia do prédio só para fazer isso. Só tivesse isso para fazer, né? Outro dia ele sumiu uma calopsita nos apartamentos. A calopsita tinha nome, Júlia, tudo bonitinho, tinha as fotografias, estava tudo certo. A mulher criou um baita mal-estar na administração interna do condomínio, porque queria que a calopsita aparecesse, porque foi perdida da unidade dela. A calopsita estava no outro prédio já. Ela já tinha voado pro outro condomínio. E a mulher criando um puta mal-estar dentro do o que se pode fazer? Dentro do condomínio, falando que era uma responsabilidade do síndico encontrar um membro da família. Não. Então, as pessoas têm que começar a ter um pouco de filtro. Eu vou usar a palavra que o Rogério usou agora há pouco. A pessoa é xarope, né? Não, mas o que a administração poderia fazer? Divulgar só no aplicativo. Comunicar na lista de transmissão, falar, olha, perdeu-se, acabou, entendeu? Teve uma vez que colocou assim, porque eu ofereci recompensa para os funcionários do condomínio. Outra coisa, não tem que ficar oferecendo recompensa para funcionário do condomínio, nada disso. Dá a impressão até que tá querendo subornar, entende? Teve um caso num condomínio meu também, que teve um outro caso, outro passarinho, uma ave. Essa ave já estava toda machucada e um porteiro deixaram na administração interna do condomínio numa sexta-feira. Quem quer levar o bicho? Quem quer ficar com ela dentro da administração interna? Um porteiro disse, olha, eu tenho gaiola, eu posso levar para minha casa e na segunda-feira eu trago de volta. A gente tenta achar o dono então, né? Eu falei, você faria isso? Faria sim. Chegou na segunda-feira, apareceu o dono da ave. Detalhe, o porteiro, que gosta muito de pássaros, ele pegou um Uber para levar a gaiola com a calopsita, com a ave, pra casa dele. Ficou o final de semana, comprou ração, fez aquilo, cuidou do passarinho na segunda-feira, deixou na casa dele, porque até aparecer, ligou, apareceu o dono? Não apareceu. Aí na terça-feira apareceu o dono. Aí ele pegou outro Uber, trouxe a ave. Quando entregou a ave, o morador, 2 dias depois a ave morreu. Aí ele disse o quê? Que a ave tinha sofrido maus tratos, que a ave não podia, que a ave tinha sido trocada por outra, que não era dele. Esse cara é, Carlos? Que ele é? Aí eu falei pra ele o seguinte, está terminantemente proibido qualquer espírito de solidariedade alheia mas é exatamente para isso. com qualquer morador, sendo pets, aves, o que for. Porque, veja, pagou o Uber de volta? Não. Nossa, disse que morreu a ave porque a ave tinha problemas cardíacos. Eu falei, o que? A ave... Pensa, solidariedade usando os moradores, maravilhoso. Usar funcionários do condomínio, me desculpem, não dá. Porque depois, sabe o que aconteceu? Começou a falar que ele era um assassino de aves, que ele tinha com certeza ficado com a ave dele e devolveu outra doente. Pra você ver o nível de maldade. Gente, tá acabando o nosso tempo, mas vocês veem que não é um assunto tão simples, né? Você às vezes quer fazer o bem e você acaba o tiro saindo pela culatra, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto bastante interessante, bastante atual. A gente tá em podcast agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.